E aí, tudo bem com você? Vamos continuar aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro. E hoje a lição vem tocando num assunto que a gente já martelou sobre ele algumas vezes, mas nós vamos tocar nele de novo, né? Porque a lição está trazendo para a gente aqui esse assunto e a gente não vai pulá-lo, e também porque é pertinente, né? Toca nas questões das falhas ali do povo de Israel, principalmente do povo lá que havia sido libertado do Egito e tal. E só que também traz lições importantes para as nossas vidas, né? O título de hoje é Esquecimento. Bom, a lição da semana vem trazendo o título como Memórias da Graça. Memórias da Graça, ou seja, as lembranças de tudo que Deus fez por nós, que nos ajuda a fortalecer a nossa fé e a certeza do cuidado de Deus por cada um de nós. Bom, só que a gente vai tocar nesse assunto de novo, falando a respeito do esquecimento. O esquecimento do povo que havia sido salvo ali do Egito. Na lição de ontem, nós estudamos a respeito daquelas colunas, daquelas pedras que foram tiradas do meio do Rio Jordão, quando ele havia secado para o povo passar, né? E que aquelas pedras eram para fazer um monumento, para fazer um local onde as pessoas iriam se lembrar do Deus que fez eles atravessarem o Jordão a seco, né? Então Deus dá a orientação a Josué e fala assim, olha, quando as pessoas das próximas gerações perguntarem para vocês o que significam essas pedras, aí vocês vão dizer, essas pedras mostram para a gente o cuidado que Deus teve quando nos tirou, quando nos fez passar pelo Jordão para chegarmos aqui a essa terra. Então eles deviam levar esse conhecimento às pessoas ali das próximas gerações para que todos pudessem se lembrar, né, do Senhor. Só que aqui no capítulo 3 do livro de Juízes, diz assim, no verso 7, então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo, né? Aqui não tem muito tempo, né, depois que o povo começou a morar, né, na nova terra. Aqui também no capítulo 8 do livro de Juízes, também no capítulo 8, no verso 34, diz assim: os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Então aqui já mostra as falhas ali do povo de Israel ao esquecer de novo todas as maravilhas que Deus havia feito por eles. E vem trazendo também aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versos 2 e 18, deixa eu ver se eu marquei aqui. Deuteronômio, Josué, está marcado. Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E também aqui ainda no capítulo 8, no verso 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, por mais que Deus tenha dado essas orientações, tenha feito esses esforços para que o povo não se esquecesse do Senhor, ainda assim eles se esqueceram, né? O Deus fala assim, olha, lembra-te de fazer tudo conforme eu te disse,
e Moisés dava as orientações, o povo falava, tudo que você fiz, tudo que o Senhor falar, isso nós faremos. E depois chega Josué e torna falar para o povo ser obediente, seguir os caminhos do Senhor, e o povo falava assim, olha Josué, seja forte, se mantenha na presença do Senhor, que nós vamos fazer tudo que você falar, tudo que o Senhor falar por intermédio de você. E aqui Deus pede para que seja levantado esse monumento com essas pedras, para o povo estar sempre se lembrando de que foi Deus quem os havia livrado todas aquelas dificuldades, mas ainda assim o povo se esqueceu do Senhor. O povo se esqueceu, começou a adorar outros ídolos, começou a adorar os Baalins, né? A se desviar ali do caminho do Senhor e a seguir esses outros deuses. E para nós, antes de falar aqui para nós, né, dos textos que estão em 1 Coríntios e no livro de João também, a lição comenta assim: geralmente consideramos o esquecimento uma característica normal de todos os seres humanos. É normal a gente esquecer das coisas, né? No entanto, esquecer-se no sentido espiritual pode levar a consequências sérias, né? A consequências graves. Esquecer espiritualmente do cuidado de Deus e do que Ele fez por nós pode levar a consequências eternas, né? Mesmo hoje, se quisermos manter nossa identidade como um povo que possui um chamado e missão peculiares, teremos que criar ocasiões para renovar nossa memória espiritual, individual e coletiva, a fim de manter em foco de onde viemos, quem somos e qual é o nosso propósito neste mundo. Então, ainda hoje também nós precisamos ter o cuidado de não esquecer das coisas que Deus já fez por nós, sobretudo do sacrifício de Jesus e das promessas que Ele tem para as nossas vidas. Inclusive, a lição vem trazendo aqui esse entendimento para as nossas vidas, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 e 25, vem falando da Santa Ceia, de quando Cristo ali partiu o pão e os discípulos comeram do pão para que isso pudesse trazer à memória o que Cristo fez pelos seus filhos, e também participaram ali do vinho para que entendessem, para que nós pudéssemos entender que nós também praticamos hoje a Santa Ceia, para que a gente possa fortalecer o nosso entendimento, a nossa mente no Senhor e de que Ele derramou sangue em nossas vidas, né? E no capítulo 14 do livro de João, Jesus Cristo diz que o Consolador, que é o Espírito Santo, nos ajudaria a nos lembrar de tudo que Cristo fez por nós, para que nós pudéssemos fortalecer a nossa fé nele a cada dia. Então, que não caiamos nesse mesmo defeito de esquecer do nosso Deus, de esquecer o que Ele fez por nós, porque Ele não apenas fez, mas Ele ainda faz e fará muitas maravilhas em nossas vidas. Então, que nós possamos estar com a nossa fé firme nele, e que esses exemplos do povo de Israel, que ainda que sejam exemplos tristes, que sirva de exemplo para nós, para que nós não venhamos cair na mesma cilada, que é de colocar o nosso eu, o nosso coração, os nossos desejos à frente da vontade de Deus, mas que pelo contrário a gente sempre venha procurar ser fiel a Ele, tá bom? Então que Deus nos abençoe e vamos orar mais uma vez, como sempre fazemos após os nossos estudos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos o Senhor pela Tua bondade e misericórdia. Te peço, Senhor Deus, perdão pelos meus pecados e que o Senhor nos ajude sempre a termos em nossas mentes as Tuas maravilhas, tudo que o Senhor já fez por nós, o Seu cuidado e, acima de tudo, a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos conduza nos Teus caminhos. Te peço também uma bênção neste momento, de maneira bem especial, para Gabriel, meu colega de serviço. O Senhor sabe de tudo, de todas as coisas, o que ele vem passando. Então, que o Senhor tome ele em Tuas mãos, toda a sua família também, e que ele possa também, com o poder do Espírito Santo na vida dele, que ele possa também entregar o coração uma vez por todas ao Senhor e confiar em Ti. Porque a Tua palavra nos diz para entregarmos as nossas vidas em Tuas mãos, confiar no Senhor, porque o Senhor fará grandes maravilhas em favor de cada um de nós. E Te peço isso também por todos os que neste momento oram comigo. Esteja com cada um de nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus e vamos seguir firmes no estudo da palavra do Senhor.
Tchau.